Queridos e queridas, vamos lá, vamos começar a parte dos exercícios, né, que eu acho que já dá pra gente começar por eles. Tá? Esse daqui é o exercício número 3, né, eu realmente pulei o 1 e o 2, e eu quero só mostrar para vocês como que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando nós estamos fazendo derivadas em cima de multiplicações, de divisões, etc. Tá bom? Então vamos lá. Como que é uma forma que nós poderíamos fazer isso daqui? Já poderíamos usar a regra do quociente, ou poderíamos derivar esse e. Né? Derivar não, perdão. Nós poderíamos distribuir esse e e depois fazer a operação. E aí não teríamos, né? Teríamos uma soma de duas multiplicações, mas enfim. Vamos lá. Eu vou fazer como? Vou distribuir, fazer a distributiva do e. Então vai ficar 3x ao quadrado e sobre x mais 5x e sobre x. Agora eu faço o quê? Eu derivo essas duas funções. Né? Eu vou derivar o 3x ao quadrado é x e 5x é x. Beleza. Eu derivando isso daqui, vai ficar como? Vai ficar 6x e sobre x. E x não deriva, né? Então, a derivada de e sobre x é e sobre x. Beleza? Mais 5 e sobre x. E essa é a finalização. Eu poderia até mesmo isolar o meu e, né? Aí ficaria 6x sobre vezes, neste caso seria mais 5. Tá certo? Não tá. Por que não tá? Porque mesmo quando nós fizemos a distributiva do nosso e elevado a x, no fim das contas tivemos o quê? Tivemos uma soma, só que de duas... vamos fazer aqui de cima, né? Eu tive, no fim das contas, eu tive uma soma de duas multiplicações de funções. Então eu tenho 3x ao quadrado multiplicando e sobre x e eu tenho 5x multiplicando e sobre x. Então eu tenho duas multiplicações e logo depois disso eu tenho uma soma delas. O que acontece? Eu tenho que fazer a regra do quociente e depois fazer a regra da soma. Por incrível que pareça, é desse jeito sim. Eu faço a regra, eu derivo essas duas funções, depois somo, ou eu posso fazer a regra do quociente direto, porque afinal de contas aqui nós temos duas multiplicações. Vou só terminar, só refazer o raciocínio antes da gente começar a calcular novamente. Se a gente observar aqui, se observarmos aqui, nós temos quantas funções para serem... Quantas multiplicações nós temos aqui? Tirando a multiplicação da constante com a variável. Tá bom? Nós temos duas. Nós temos o número e, nós temos duas funções, perdão, e em multiplicação só temos uma. Eu tenho uma multiplicação do e com o resultado dessa função aqui. E essa função, eu tenho o quê? Eu tenho uma soma de duas variáveis, né? Soma de duas funções. Então, entra naquele esquema, seria a derivada de x ao quadrado vezes 3x, mais blá, 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 mas lembrem de um ponto. Eu não posso simplesmente multiplicar as derivadas de ambas as funções. Eu não posso. A função A vezes derivada de B, mais função B vezes derivada da A. Tá bom? Então, vamos resolver primeiro, nesse primeiro vídeo, a gente vai resolver essa operação aqui direto, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho aqui a minha função f, que neste caso vai ser a primeira, que é 3x ao quadrado mais 5x. Beleza? A minha função g, que é para a gente manter mantermos a mesma nomenclatura, é e elevado a x. Então, a minha derivada, a derivação do f de x, nada mais é, como eu tenho uma soma de duas derivações, então eu posso fazer a multiplicação direta. Lembra que, neste caso, como eu tenho uma soma de duas funções, então eu posso a derivação da soma de duas funções nada mais é do que a soma de suas derivações. Então, eu posso simplesmente derivar e depois somar. Então, vai ficar como? Vai ficar 3x, então vai ficar 6x mais 5. Essa é a derivada desse daqui, porque fica 6x vai ficar 2 vezes x, vezes 3, 6x mais 5. E qual que é a derivada de g de x?
né? Qual que é a derivação de g de x? Nada mais é do que e elevado a x. Derivada de e elevado a x é e elevado a x, então não tem tanto problema. Então, partindo disso, como é que fica? Então, vai ser essa vezes essa mais essa vezes essa. Então, vai ficar 3x elevado ao quadrado mais 5x. Ah, mas na outra você ensinou g, você ensinou a função g vezes a derivada da f. Como eu tenho uma soma dessas duas funções, então não tem problema, eu posso multiplicar uma pela outra. Se fosse uma subtração, como é a regra do quociente, tem que realmente seguir a mesma ordem, tá bom? Então eu tenho aqui mais 5x, né, que neste caso é a função, que vai multiplicar por e elevado a x, quase a mesma coisa que o outro, mais, né, aí eu vou ter e elevado a x, que vai multiplicar neste caso aqui nós fizemos a função, e agora a gente vai multiplicar pela derivada, 6x mais 5. Beleza, continuando aqui nosso cálculo, nós fazemos realmente a distributiva. Detalhe, aqui nós já estamos derivando, tá? Então o resultado dessa função já é a derivação. Não é que nem quando fizemos lá em cima, que nós simplificamos, vamos dizer assim, depois disso a gente fez a derivação. Aqui já é a derivação, tá? Então vai ficar 3x ao quadrado vezes e sobre x, mais 5x vezes e sobre x. Beleza? Mais 6x e sobre x, mais 5e sobre x. Ok, nós temos fatores em comum. Não todos, mas temos. Né? Neste caso é o que? Nós temos aqui o 3x sobre e sobre x, continua. 3x ao quadrado e sobre x. Ele mantém. Beleza. Só que eu tenho 5xe a x mais 6xe a x. Então vai ficar mais 11x e elevado a x mais 5e elevado a x. Eu destaco o meu e elevado a x. Aí no fim das contas eu vou ter o quê? Eu vou ter 3x ao quadrado mais 11x mais 5. Ah, não é essa a derivada. Tá aqui, ó. Exatamente como a gente fez. Tá bom? Então, neste caso e neste primeiro vídeo, né, para não ficar um vídeo tão longo, a gente vai resolver só pela regra do produto. Não sei se eu falei regra do quociente, teve um outro vídeo que eu falei inteiro regra do quociente, quando na verdade era a regra do produto. Tá? Só resolvendo pela regra do produto a gente já consegue fazer isso aqui, tá bom? Resolvendo pela regra do produto direto, a gente faz isso. Mas e se tivéssemos uma situação que fosse isso daqui? Fosse esse caso aqui, como é que ficaria? Isso eu vou resolver no próximo vídeo. Beleza, queridos e queridas? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. É isso aí, beijo na bunda, até mais.